Bom, agora que vocês perceberam que dependendo do tipo de parâmetro, do tipo de argumento, reparem que eu estou usando parâmetro e argumento, esses termos são utilizados de forma bastante frequente. O parâmetro ele é o que a gente passa, o que a gente declara que o método vai receber. E o argumento é o número que eu passo que vai entrar lá no parâmetro. Agora, isso não é uma diferença significativa. É importante que você saiba que esses termos são usados de forma intercambiável. Você percebeu, então, que a gente usou o 12 e o 10 aqui como argumentos que entraram lá nos parâmetros A e B do método soma. Dependendo se eu coloquei o 12 inteiro e o 10 inteiro, foi chamado o primeiro método lá da classe matemática, ou seja, esse método aqui que eu estou marcando, porque esse método recebe 2 inteiros. E se eu coloquei com casas decimais, ou seja, números reais, e vou fazer uma execução aqui rápida, Shift F6, o método que está sendo executado agora é o real. Tanto é que está sendo feita a impressão aqui da string reais, ou seja, esse método aqui. Vamos experimentar uma situação híbrida, onde eu tenho um número inteiro e um método e um número real. Vou fazer a execução e vamos ver o que vai ser executado. Vai ser executado o método reais. Por quê? Porque não caberia esse primeiro número num real. Já o inteiro cabe num real. Por isso que a JVM selecionou executar esse método que tem 2 reais. Eu poderia criar ainda mais uma sobrecarga. Eu vou criar um terceiro método soma. Eu vou colocar aqui ele no meio dos dois. Esse método soma vai receber um double e um int. Ele vai retornar também um double. Por que ele vai retornar um double? Porque a soma de um int com um double dá double. Eu não posso fazer com que a soma de um int com um double dê int, a menos que eu faça uma coerção, que é um outro recurso que nós não estamos usando nesse momento. Então eu vou colocar aqui o string meio. Meio para dizer que é uma situação intermediária entre os inteiros, apenas inteiros, e os reais, apenas do tipo double. Então agora eu tenho um método soma que vai trabalhar com o primeiro parâmetro double e o segundo parâmetro inteiro. Vou fazer o Ctrl S para a gente não receber aquele errinho que a gente recebeu da outra vez. E agora eu vou fazer a execução da classe testa matemática. Repara que apareceu a palavra meio. Na sobrecarga, vocês perceberam que a JVM vai escolher o método mais adequado dentro daquele conjunto de parâmetros que eu estou passando. E esse método mais adequado vai ser sempre o método mais específico. Por que ele estava escolhendo reais e não esse meio que eu acabei de criar? Apenas porque o meio não existia. Então, como o meio não existia, o único que cabia, esse tipo de argumento que estava sendo passado, o 12,6, ou seja, o 12.6. Lembre-se que dentro do programa eu não vou usar a notação brasileira, eu vou usar a notação americana. 12.6 e não 12,6. A vírgula é utilizada para separar os argumentos e não para definir casas decimais. Então aqui eu tenho um real, que é um double para o Java, e um inteiro. O que é mais específico? Vamos lá na classe matemática. O que é mais específico é esse aqui. Ó. Esse aqui recebe um real e um inteiro. Antes eu não tinha esse aqui. E quando eu não tinha esse aqui, quem era chamado? Esse cara aqui. Esse método soma que recebia 2 reais. Porque ele era o único que cabia. Não dava para chamar esse aqui. Não dava para chamar esse primeiro que a gente criou. Porque esse recebia 2 inteiros.
No segundo argumento, esse que está marcado aqui, o B até poderia ser recebido, mas o A não poderia ser recebido porque o A só tem capacidade para receber um inteiro. E eu estava passando lá um número com casas decimais. Esse número com casas decimais não caberia aqui nesse A. Ok?